Boa noite, graça e paz. Que Deus possa continuar te abençoando nessa noite. Para iniciarmos o nosso estudo hoje, eu gostaria de orar com você. E na nossa oração colocar a vida da Fernanda e também a vida da Silvana que estão em Curitiba, como também sua família. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nutrido as nossas vidas, nos abençoado, nos fortalecido, nos capacitado a viver. Agora queremos pedir pela vida da Fernanda, que está em tratamento, pela Silvana, que está com ela, pela vida da sua família, Vandeir e Rafa. Que o Senhor possa abençoá-los, trazendo cura física, emocional e espiritual. Vem sobre os seus corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre viver acima da mediocridade. E a gente vai falar sobre incluir o outro reino. A ideia de incluir o outro reino é o reino de Deus. E para falar um pouco disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso 21 a 24. O texto diz assim: Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outros textos ele fala dinheiro. O que a gente tem que pensar um pouco é sobre esse reino. E para lembrar um pouco do reino, eu quero falar sobre uma geração da década de 90 chamada geração Yups. O que isso interessa, quanto eu vou ganhar, essas são as grandes propostas dele. Qual a minha vantagem, com que rapidez eu posso ser promovido, o que mal tem ter uma certa cobiça, por que não ser sempre o número um? O tema ou o enfoque da vida deles é: vida bem-sucedida é independência financeira, chegar ao topo, acreditar em si mesmos, dom e capacidade são meus, não existe humildade nessa história. Acreditam no mundo empresarial, eles acreditam que empresas são as instituições mais dignas do mundo. Relacionamento prejudicam a escalada e tudo isso é visto como prejuízo. Casamento, se isso for agradável e ajudar. Caso contrário, filhos é uma coisa muito a se pensar. Eles acreditam ser mais criativos, imaginativos, que os velhos, sejam em que posição eles estejam. E eles acham que não tem muito a aprender com a geração passada. O que isso tem a ver com viver acima da mediocridade? Na verdade, tudo. Porque viver nesse nível superior exige pensamento claro, reflexão sobre o futuro. Mas sendo bem objetivo com isso, é que uma das grandes questões que nós temos que fazer para viver acima da mediocridade é eliminar de nós o egoísmo e arrancar de nós toda a cobiça. Vamos pensar, Cristo nos deu o exemplo a seguir. E o exemplo que ele nos deu a seguir está lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente deve decidir o que queremos, o reino eterno ou o reino temporal. Provavelmente hoje pode ser complicado em decidir o que queremos, principalmente porque boa parte dos segmentos religiosos passaram a aderir à moda dos Yups, aonde basicamente eles entendem que é assim, eu devo pedir a Deus, Ele dará, Ele é bondoso, Ele é próspero, Ele é dono de tudo, Ele vai dar um jeito para que eu desfrute desse meu desejo. Mas esse não é o reino que Jesus apresentou. Então, o que seria esse reino? Vamos lá. Esse é um termo, reino, que gostamos de usar, mas raramente paramos para estudar. Por ser algo meio difícil de analisar.
Mas vamos lá. O reino é cheio de paz, alegria, justiça, mas ele não é tangível. A gente não pode alcançá-lo, não podemos pegá-lo. É algo que não pode se ver, não pode se tocar. Romanos 14:17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino, então, não é verbal também, nós não podemos ouvi-lo. 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino, então, é inamovível, ou seja, não dá para ser movido. Ele é invisível. Hebreus 12:28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Então tá. Então por que a gente deve procurar algo que nós não podemos ver, sentir, ouvir, abraçar, algo intangível, inaudível, invisível? O que eu quero, o que pretendo dizer, o que eu quero dizer, com base em tudo que nós lemos e até no livro que nós estamos meditando, é o seguinte: o reino nada mais é que o governo de Deus sobre todos que decidem viver no seu reino. É isso. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicar a um e vai desprezar o outro. Não dá para servir Deus e a Mamon. Creio que seja, portanto, assim, basicamente dois apontamentos. Vamos pensar assim. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele reina com autoridade, e a outra é uma má, que nós, por natureza, não queremos ser governados e preferimos agir por nossa conta e por nosso risco. Então, a nossa maior luta é contra o reino. A autoridade não é aceita facilmente por nossa geração. Não, ela não é aceita facilmente por nossa geração. Temos orgulho demais para nos submeter. Gostamos de mandar, de chefiar, gostamos que a nossa vontade sempre prevaleça, optamos pelo topo. Vamos lembrar, Daniel 4, história de Nabucodonosor. Nabucodonosor é um rei da Babilônia extremamente próspero, poderoso, rico, e ele não reconhece Deus de maneira nenhuma. Ele se sente superior. Daniel vai levá-lo uma profecia e ele vai falar: ó, rei, se você não se voltar a Deus, você vai pastar como um animal. É literalmente, você pode ler o texto de Daniel 4. E o rei caçoa da história. Daniel diz que para que o rei se desapegasse do seu orgulho, das suas riquezas e aceitasse a autoridade de Deus. Se você conhece a história, você pode ler lá em Daniel 4, você vai ver que o rei ficou louco e passou a pastar mesmo, comer mato, até reconhecer o Deus como Altíssimo. O rei então vai reconhecer a autoridade, as obras e os caminhos de Deus, e passa de orgulhoso, vaidoso, para submisso e quebrantado. E hoje não é diferente. As pessoas orgulhosas podem até ganhar o mundo, mas se erguem contra a autoridade de Deus. Mas renunciar a si mesmo, se prostrar à autoridade de Deus, é algo difícil em nossa sociedade hiper egoísta, que consideram a emoção da vida o simples fato de ter notoriedade. Uma capa de revista, uma aparição em algo. Vamos pensar, a ambição é irmã do orgulho. Se você deseja um grande voo, viver acima da mediocridade, está na hora de se livrar do orgulho. Pense comigo. Vamos pensar, então, em algumas aplicações de uma vida acima da mediocridade. Ela não vai se deixar apanhar pela armadilha temporal. Quem aderiu à excelência no viver enxerga muito além da ambição, orgulho e da vaidade. Quem pretende alçar grandes voos, vive de uma maneira em que Deus determina tudo. Ele se humilha aceitando a autoridade soberana de Cristo. São claramente cidadãos do reino invisível de Cristo. Entre a ressurreição e a ascensão, os 40 dias que Jesus passou aqui, ele falou exatamente isso. Cristo falou de seu reino. Pode ler lá, o texto de Atos. Então vamos lá. Ao enfrentar tentações e criar
um nome para si mesmo, invoque o poder do reino. Vai lá, Atos 8. Atos 8 conta Simão Mágico. Simão Mágico se converte. E Simão Mágico se converte, só que ele não tem uma real conversão. O que ele quer é autoridade para si, para negociar isso. O que a gente tem que pensar é que a autoridade do reino diminui todas as outras autoridades e outros poderes temporais. Então, quando você estiver passando por provação, conte com a paciência do reino. Atos 14. Paulo foi apedrejado em Listra, dado como morto, se reergue, se refaz e volta à cidade que foi apedrejado para falar do reino. Diferente dos Yups, voltamos a falar deles, que não aceitam sofrimento e desejam gratificação imediata, a vida no reino envolve tribulação, isso mesmo. Olha lá, Atos 14, 22. Confirmado os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. 2 Timóteo 3,12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus terão perseguições. Quando você perguntar por que a maioria das pessoas preferem ser medíocres, lembre-se que o reino também faz sua separação. Atos 19, 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. A mensagem do reino lhe faz mudar ou lhe faz endurecer. Lhe faz secar, isso mesmo. Quando mudamos, ficamos sujeitos à autoridade de Cristo, mas quando secamos, entramos em completa desobediência. Quando estivermos entrando em acordo com o propósito integral de Deus, vamos lembrar então do compromisso com o reino, Atos 20. O reino deve ser o ponto central. É fácil fugir da mensagem do reino e quando acontecer, devemos lembrar, vamos lá, sempre lembrar da sua palavra. 2 Timóteo 4, 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas e repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina. É primordial encarar o reino. Se desejamos abraçar a excelência de vida, sair da mediocridade, temos que almejar isso, o propósito integral de Deus, e precisamos então examinar todos os nossos pensamentos e atos. Ou seja, devemos fazer tudo para que Deus seja glorificado e seu reino pronunciado. Seja o que for, devemos lançar fora todo o nosso orgulho e crer na autoridade soberana de Deus sobre nossas vidas e a Ele glorificar. Todos temos de entregar tudo a Ele, como oferta viva, lembrando que tudo já pertence a Ele e nós somos apenas dispenseiros. Temos que renunciar ao nosso orgulho, às nossas vaidades e os nossos desejos. Conto uma história para a gente encerrar, de um rapaz andando no deserto e ele com muita sede, encontra um casebre velho. E ele chegando lá, procura uma sombra e tenta se refrescar de alguma forma, e ele encontra uma garrafa de água. Ele olha a garrafa e nela está escrito assim, do lado de uma bomba d'água, está escrito assim, você precisa despejar toda essa água na bomba para que ela funcione. Ele não acreditou, começou a bombear. Nada. Ele leu a garrafa de novo e falou assim, agora, tomo essa água e sacio minha sede por mais um tempo, ou acredito, jogo essa água, bombeio e tomo uma água fresca. Ok. Ele decidiu jogar toda a água, começou a bombear, aquela bomba começou a ranger, de repente começou a sair uma água fresca, deliciosa. Ele tomou aquela água, ele se fartou, encheu a garrafa de novo e escreveu assim, acredite, isto é real. Meu irmão, minha irmã, acredite. Andar de acordo com a soberania de Deus, com seus decretos, é real e faz nós sairmos da mediocridade. Está na hora de lançarmos fora todo o nosso orgulho, todas as nossas vaidades, todas as nossas cobiças, todos os nossos desejos, para andar sob os decretos de Deus. Amém? Deixa eu orar com você para encerrar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite e pedir para que o Senhor nos abençoe, coloque na nossa mente, nos faça inculcar sobre os seus decretos, sobre a sua soberania, sobre o seu poder sobre as nossas vidas. Vem sobre nós e nos abençoa, em nome
de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Não esqueça, amanhã temos Clara Ibope e domingo temos culto às 9 da manhã de forma presencial e à noite a transmissão do culto. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite. Em nome de Jesus. Um grande abraço.